Verificada a presença de todos os senhores vereadores, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço para a secretária fazer a leitura da ata 1480 de 2025. Senhor Presidente, se todos os vereadores estão a favor, dispensamos a leitura da ata e passamos então para a votação da mesa. Todo mundo de acordo? De acordo, de acordo, de acordo, de acordo. Então, coloco em votação a ata 1480 de 2025. Quem está a favor permanece como está, os contrários se manifestam. Aprovada por unidade de votos. Expediente do Legislativo. Já foi feita, os vereadores querem que faça a leitura novamente ou temos já em discussão? Dispensa a leitura, presidente, já foi lido, já conhecimento de Então, passo a palavra para o vereador João Guilherme. Senhor presidente, senhores vereadores, secretário, candidato que nos acompanha. Hoje, voltando à discussão da proposição legislativa número 13 de 2025, que busca vetar a contratação e nomeação de pessoas condenadas por alguns crimes no âmbito da administração pública municipal. O projeto foi em discussão a pedido do vereador Glauber na última sessão, e desde então eu busquei encontrar, especialmente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de controle de constitucionalidade do sistema judiciário brasileiro, precedentes acerca dessa matéria. Me parece que existem dois pontos que ficaram para serem discutidos nessa sessão acerca da constitucionalidade, que são dois princípios constitucionais: o princípio da isonomia e o princípio da separação dos poderes com relação à iniciativa da matéria em questão. Com relação ao princípio da isonomia, que seria, em síntese, a necessidade de que a lei trate de forma igualitária todas as pessoas, como disse numa parte concedida pelo vereador Glauber na última sessão, em verdade, o princípio da isonomia está atendido, porque, em se tratando de outras hipóteses não abrangidas pelo projeto de lei ora em discussão, cabe ao administrador público, ao prefeito, ao presidente da casa, enfim, ao responsável pela contratação, no exercício do dever, poder discricionário que é dele, de proteger a administração pública e os seus princípios, vedar a investidura de algumas dessas pessoas condenadas por outros fatos não aqui previstos. Então, faz parte da própria administração, da atividade do administrador público, vedar a investidura dessas pessoas se ele encontrar indícios de que essa condenação não prevista nessa lei fere algum princípio da administração pública. Então, eu entendo que, em relação ao princípio da isonomia, não há problema em essa casa votar e aprovar o presente projeto de lei. Em relação ao princípio da separação dos poderes, que aí entraria na questão do vício legislativo, de iniciativa de uma lei dessas por parte de um membro do Poder Legislativo, aí o Supremo já se debruçou um pouco mais sobre a questão, dizendo que as constituições dos estados e a própria lei orgânica do município de Gaurama prevê que é de competência exclusiva do prefeito a criação de leis que versem sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Mas essa lei não se trata de alterar, modificar ou acrescentar alguma regra ao regime jurídico dos servidores. Esse projeto de lei cria um mecanismo de defesa ao poder público para que, amparado nessa lei, ele vede, sem falar em discricionalidade do administrador público, ele vede a investidura da pessoa no cargo para o qual ela está pretendendo ser contratada ou nomeada. Ainda assim, é um projeto que impede a nomeação de forma temporária. Não é uma coisa que vai durar para sempre, na medida em que há previsão nos dispositivos elencados de que a proibição aqui tratada se dá o início dela com o trânsito em julgado da sentença condenatória, portanto também resguardando o princípio da presunção de inocência, e se encerra
com o implemento do prazo da reabilitação criminal, que se dá 2 anos após o cumprimento integral da pena. Então, como não há vedação à iniciativa da propositura, eu também entendo que não se caracteriza disso ao princípio da separação dos poderes. E na justificativa eu citei que o interesse maior é a proteção do princípio da moralidade. O STF, em um julgamento acerca de outra matéria, decidiu que o artigo 37 da Constituição elenca os princípios que regem a administração pública e eles são de autoaplicabilidade, ou seja, a própria existência desses princípios no texto constitucional impõe à administração pública a sua observância, desnecessitando a existência de lei específica para que eles sejam cumpridos. E aí o STF reforça: se os princípios são autoaplicáveis, não há que se falar em constitucionalidade de lei que apenas reforce a sua existência. E é o que trata o presente projeto de lei, reforçar a garantia do princípio da moralidade no âmbito da administração pública municipal, vedando a investidura de pessoas condenadas por aquilo que, vamos dizer assim, a opinião popular tem considerado como crimes de extrema reprovabilidade, como, por exemplo, crimes com incidência da Lei Maria da Penha contra mulheres, enfim, crimes sexuais, crimes contra a administração pública, dentre outros que já foram citados aqui no presente projeto de lei. Importante ainda, senhor presidente, que eu diga que tenho conhecimento de que outros municípios já possuem legislação semelhante ao que está sendo proposto aqui. Ao exemplo do município de Maximiliano da Almeida, em que há uma lei proibindo a contratação de pessoas condenadas por crimes envolvendo a Lei Maria da Penha, e também o município de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, cuja promulgação da lei ocorreu ainda no ano de 2025, 7 de janeiro, Lei 11.813, de 7 de janeiro de 2025, que proíbe, que veda a nomeação no âmbito da administração pública, direta e indireta, para todos os cargos de pessoas condenadas por crimes onde haja a incidência da Lei Maria da Penha. Então, no meu modesto entendimento, esse projeto de lei ora apresentado, ele possui um respaldo constitucional, inclusive pelo precedente do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão que detém a capacidade jurisdicional de analisar o controle de constitucionalidade no âmbito nacional e, portanto, pode ser aprovado por essa Casa. Se, eventualmente, o senhor prefeito considerá-lo inconstitucional, também possui os seus mecanismos de defesa no âmbito da sua atuação discricionária e poderá vetá-lo com análise posterior dessa Casa. Então, feitas essas considerações, senhor presidente, entendendo ser constitucional e legal o presente projeto, eu peço aos colegas a votação e aprovação na noite de hoje. Obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar? Com a palavra, o vereador Cláudio. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade gauramense que nos acompanha presencialmente ou pelas redes sociais, meu saudoso boa noite. Projeto de autoria do colega vereador João Vitor, que ora está em discussão, poucos minutos, como ele citou, me entregou algumas cópias, mas eu venho citar a este projeto, como já falei na sessão passada, que a lei mesmo, como o vereador falou, ela se contradiz, né? Há pareceres favoráveis e contras. Mas também o que me chama a atenção dentro desse projeto, e como todos são sabedores, tem projetos já desde a esfera federal para a socialização do condenado. Aí, automaticamente aqui, a gente já estaria barrando não só a socialização, como também o seu direito de trabalhar. Me ative aos dias que se passaram, vendo a atuação do nobre colega, do
João Vitor, um advogado da área do direito que deu algumas atuações do ilustre na área criminal. Aí também me chama a atenção, vereador, seus dois posicionamentos. Lá, o ilustre faz um trabalho o qual foi contratado para defender, para não criminalizar, para não ir para a cadeia o seu cliente. E aqui, praticamente, o ilustre trabalha contra o cliente condenado, que é para não contratar nos trabalhos da administração pública. Este fato me pôs a pensar no final de semana e analisar um lado profissional e o lado político. Mas, vereador, obrigado, deputado. De fato, o senhor tem razão, eu tenho uma atuação mais direcionada à área criminal mesmo, na minha atuação como advogado. Mas a diferença que eu verifico em relação à minha atuação como advogado e como parlamentar é que, durante a minha atuação como advogado, eu estou defendendo uma pessoa que, pela Constituição, é presumidamente inocente. Então, a mim cabe fazer todo o trabalho de fazer valer o direito dela, inclusive em muitas oportunidades em que trabalhei, posturei a condenação do meu cliente pela inexistência de outra tese defensiva, senão a condenação justa. Mas acontece que, depois de que a sentença é proferida e que ela transita em julgado, eu posso ainda não concordar com os fundamentos do juiz, mas se o juiz considerou o meu cliente culpado, o tribunal concordou, o STJ, o STF concordaram que ele é culpado, a minha opinião já não interessa mais, porque a partir daí a lei considera ele culpado e impõe a ele que ele é culpado, né? Então eu não me sinto constrangido em nenhum momento de fazer essa proposição, porque antes da minha atuação como advogado estou trabalhando com uma pessoa que é presumidamente inocente. Depois da sentença, depois do trânsito de julgado, a minha opinião desinteressa para o sistema judiciário, né? Porque é a própria justiça quem diz. Então, não me parece que há uma relação de falta de coerência em relação a isso, mas sim uma questão que decorre do próprio texto legal. Obrigado, eu vou com a palavra ao senhor. Pois é, vereador, mas analisando, principalmente num município que nem o nosso, que é um pouco mais de 5.000 habitantes aí, eu até me coloco na sua posição, na sua profissão diária. E aí me coloco também no lugar de uma pessoa que o ilustre defendeu, que teve a condena, digamos, por exemplo, e dali um pouco cumpriu a sua pena. E volto a falar da socialização da pessoa. Como citei, não defendo bandidos, crimes nenhum, isso aí jamais é a minha intenção, né? Mas analiso, e o que eu tive a fazer até agora foi analisar, sim, todos os pontos, todas as esferas jurídicas e profissionais. E aí lhe dou a certeza, vereador, que eu hoje, se fosse votar esse projeto na noite de hoje, eu votaria ele contra. Mas vou pedir, como não é um projeto urgente, para que vá para a análise da CUP aí, que vejam o parecer
para a gente analisar e não garanto ainda se o meu voto será favorável ou será contra esse projeto. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar? Já que não teve acordo, o projeto automaticamente baixa para. Peço para a secretária realizar a leitura do requerimento do vereador João Vitor. Ao excelentíssimo senhor Delcio Olímpio Gravoski, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Guarama, pelo presidente, solicito a Vossa Excelência que, após o ouvido plenário, seja solicitado ao Poder Executivo Municipal que preste as seguintes informações. Primeiro, quais os números de telefone das secretarias municipais. E segundo, sob responsabilidade de quais servidores encontram-se os 19 aparelhos telefônicos adquiridos através do contrato administrativo número 81/2025. Sala das Sessões, 7 de abril de 2025, vereador João Vitor Todeschini Francisco. Com a palavra, vereador João Vitor. Senhor presidente, o senhor me permite daqui mesmo, de maneira muito breve. Algumas pessoas, várias, me questionaram durante esse período que nós ficamos sem sessões, que têm dificuldades de contatos com a administração pública, e isso se deve também em virtude da troca das operadoras de telefone. Então, para que seja oficial, o senhor prefeito aqui informa formalmente quais são os telefones respectivos das secretarias e toda a responsabilidade de quem estão os aparelhos adquiridos no contrato citado. Vereador, se me permite. Claro. Esses novos números foi até uma colocação que eu fiz na sexta-feira para o prefeito, estava junto com colegas Gentil e o colega Celite e o colega Tobias, quanto à questão do sempre telefone 1200, né? Infelizmente nós estamos aí nesses impasses das companhias telefônicas, questão dos celulares, dos números estão sendo divulgados nos programas das rádios e os telefones foram adquiridos um para cada secretaria, mas será informado com certeza via ofício. Obrigado. Consulto todos os vereadores que estão a favor. Será encaminhado ao vereador João Vitor. Peço para a secretária realizar a leitura do requerimento do vereador Jair. Prezado presidente, o vereador que ora subscreve, no uso de suas atribuições legais amparado no regimento interno desta Casa de Lei, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, depois do ouvido plenário, solicitar o envio de moção de parabenização ao organizador e responsável, senhor Vladimir Antônio Giordani, pelo evento realizado no CTG, no dia 22 de março de 2025, em comemoração do 3º encontro da gloriosa Classe 59, que serviu o quartel na cidade de Quaraí no ano de 1978. Nesses termos, pede a espera deferimento. Vereador Jair Afonso Ferreira Schaefer, União Brasil. Com a palavra, vereador Jair. Segue. Votação. Todo mundo está de acordo. Vereador Jair. Expediente do Executivo. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto de lei 013 de 2025. Senhor presidente e senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, encaminha-se o presente projeto de lei do Executivo, número 13 de 2025, 9 de abril de 2025, que institui o Programa Municipal de Educação Fiscal, no município de Guarama e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo implantar na comunidade em geral e nas escolas públicas municipais projetos e conhecimentos, ainda que básicos, sobre a importância dos tributos para o desenvolvimento do município, o funcionamento da administração pública de modo geral, a tripartição dos poderes e suas funções, tudo isso aliado à ampla divulgação da nota fiscal gaúcha e os benefícios para o consumidor e para o município. Transportar à comunidade e aos alunos esse conhecimento é medida importante e fundamental para o desenvolvimento do nosso município, uma vez que busca despertar o interesse nesse assunto. Desta forma, encaminhamos esse projeto de lei, objetivando instituir no âmbito do município de Guarama o Programa Municipal de Educação Fiscal, ao mesmo tempo em que manifestamos a importância do referido programa nas escolas públicas municipais.
com vistas a formar, desta maneira, cidadãos conscientes quanto à educação fiscal em nosso município, para o desenvolvimento da comunidade. Assim é que submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa Municipal o presente projeto de lei, que contempla o assunto de interesse público local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal de 1988. Sem mais para o momento, e desejar agradecendo pela atenção dispensada, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Eliezer Wagner Zanata, Prefeito Municipal. Institui o Programa Municipal de Educação Fiscal no município de Gaurama e da outras providências. Em discussão, projeto 013. Com a palavra, vereador Celico. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha presencialmente aqui nas galerias da casa e as que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite. Esse projeto 013, de 9 de abril de 2025, ele tem a finalidade de instituir no nosso município o Programa Municipal de Educação Fiscal. Eu quero ressaltar que esse projeto, na verdade, ele é praticamente uma cópia fiel ao Programa Estadual de Educação Fiscal, que foi instituído ainda no ano de 2003 pelo Governo do Estado, através da Lei 11.930. O objetivo principal, como foi citado ali pela Jéssica, é implantar na comunidade em geral nas escolas públicas projetos e conhecimentos ainda que básicos sobre a importância dos tributos para o desenvolvimento do município, o funcionamento da administração pública do modo geral, a tripartização dos poderes e suas funções, executivo, o legislativo e o judiciário. Tudo isso aliado à ampla articulação da nota fiscal gaúcha e os benefícios para o consumidor e para o município. Esse programa municipal de educação, ele será desenvolvido pela Secretaria da Fazenda, Indústria e Comércio, pela Secretaria Municipal de Educação e pela Emater. E para isso vai ser criado um grupo de trabalho que está previsto na lei, como representante dessas entidades, e além dessas três entidades aí, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Educação e da Emater, haverá componentes das escolas municipais que farão parte desse grupo de trabalho. As ações do programa municipal poderão ser implementadas por meio de acordos ou convênios de cooperação técnica ou financeira em parceria com os estados e municípios, organização pública, entidades e instituições privadas. Eu gostaria também de frisar que tem um site do governo do estado sobre esse tema, onde é possível inclusive baixar material didático para a formação dos professores, porque vão repassar esses conhecimentos aí, e depois, no segundo momento, para os alunos, e também a previsão de instrução da comunidade de forma geral. Um outro benefício que essa lei vai trazer para o nosso município aí, ela vai, a partir do momento da criação dessa lei, e a partir do momento de começar a instruir alunos e comunidade, vai aumentar o score do município na participação do retorno de ICMS. A Lei Estadual número 12.868 de 2007 instituiu o Programa de Integração Tributária, que em síntese ele define qual é o percentual que cada município vai receber do retorno do ICMS. E aí também temos o artigo 8º dessa lei, ele estabelece que o inciso 7º do artigo 1º da Lei 11.038 de 1997 passará a ter uma outra, vai sofrer alteração. Artigo 1º, inciso 7º, 0,5% com base na relação percentual entre a pontuação de cada município no Programa de Integração Tributária, PIT, instituído por lei, e o somatório de todas as pontuações de todos os municípios apuradas pela Secretaria da Fazenda do Estado. Eu estive fazendo uma pesquisa no tribunal, nesse site do Governo do Estado,
A grande maioria dos estados, dos municípios, já possui lei semelhante. Como eu disse antes, essa lei praticamente é uma cópia fiel à lei do estado. E na nossa região, a grande maioria dos municípios já tem. O município de Viadutos, por exemplo, tem desde 2028 essa lei criada. Áurea tem, Aratiba tem, Gramado dos Loureiros. Gaurama praticamente é um dos únicos municípios que ainda não tem legislação criada nesse sentido. Então, senhor presidente, senhores vereadores, gostaria que fizéssemos a aprovação ainda nessa noite, dispensando as formalidades legais. Muito obrigado. Continua a discussão do projeto 03. Mais algum vereador queira se manifestar? Com a palavra, vereador Jair. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha na plateia, aqueles que nos acompanham na rede social, eu venho aqui nessa noite para acompanhar a proposição do vereador Celito, para pedir a aprovação do projeto nessa noite, dispensando as formalidades da casa, mas lembrando que nós não temos uma situação que esse programa de repente poderá atender os nossos agricultores mais tarde, quando surgir a questão das notas. Porque vai ser hoje os nossos agricultores, daqui a pouco está sendo adiada essa questão das notas, que vai ser necessário tirar nota fiscal, nota eletrônica no interior. Então, espero que esse programa também venha atender esse nosso pessoal do interior, porque é um pessoal que precisa muito da atenção pública, da atenção do nosso executivo, da Secretaria de Agricultura. Então, por essa razão, venho pedir que o projeto seja aprovado nessa noite, dispensando as formalidades da nossa casa. Obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar? Com a proposição do vereador Val, seguida pelo vereador Jairo, coloco em votação o projeto 013. Quem está a favor permanece como está, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto de lei 014 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, encaminha-se o presente projeto de lei do Executivo número 14 de 2025, de 9 de abril de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial ao Orçamento Anual de 2025, no valor de R$ 58.658,75 e da outras providências. Como dito, o presente projeto de lei tem por objetivo obter autorização legislativa para abrir um crédito especial ao Orçamento Anual de 2025, no valor de R$ 58.658,75. É que, conforme foi apurado nos autos do requerimento administrativo número 045.641, protocolado pela empresa Factel, junto ao município de Gaurama, requerendo em síntese o pagamento da quantia. Houve a dispensa de licitação número 49 de 2024, ainda em data de 15 de abril de 2024, com publicação no Licitacom do Egrégio FCE, para execução com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, do cercamento eletrônico da sede do município, conforme proposta, no referido valor global de R$ 58.658,75, a ser pago em até 30 dias. Ocorre que o pagamento da referida importância não ocorreu no exercício de 2024. Instruído o referido expediente administrativo e, segundo o parecer contábil do município, a movimentação orçamentária de compra obedeceu aos preceitos legais, seguindo o seu trâmite pela ordem da compra número 1299/2024 e pelo empenho número 2402/2024. Ficou comprovada a realização dos serviços e fornecimento de materiais, conforme notas fiscais apresentadas, que demonstra a correta prestação do objeto da dispensa de licitação por parte da empresa.
Até o momento, não foram apresentadas razões para a emissão do estorno do empenho número 2402/2024, realizado em 30 de dezembro de 2024. Portanto, o entendimento é favorável ao pagamento dos valores devidos e requeridos pela empresa. Ainda conforme o parecer contábil do município, entretanto, resta informar que, para a correta execução dessa regularização do exercício de 2025, será necessária a abertura de crédito especial em razão de não existirem previsões orçamentárias para tal fim, e que os mesmos deverão ser empenhados na dotação e de despesas de exercícios anteriores no Programa Apoio à Segurança Pública, Projeto, Instalação e Manutenção de Sistemas de Segurança. Desta maneira, resta imprescindível a adequação da Lei Orçamentária Anual vigente, autorizando-se a abertura do referido crédito especial nos termos do artigo 42 da Lei Federal, número 4.320/64, com vistas a viabilizar o pagamento pelo município de Gaurama, à empresa Faritel. Da mencionada importância ainda em parte, face e comprovada execução com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos do cercamento eletrônico da sede do município de Gaurama. Assim é que submetemos à apreciação desta Casa Legislativa Municipal o presente projeto de lei, com inclusos documentos que contemplam o assunto de interesse público local nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal de 1988. Sem mais para o momento e desejar agradecendo pela atenção dispensada, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Eliezer Wagner Zanata, Prefeito Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial ao Orçamento Anual de 2025 no valor de R$ 58.658,75 e da outras providências. Em discussão. Senhor presidente, antes da discussão, gostaria que o senhor solicitasse à secretária que fizesse a leitura do relatório circunstanciado da Comissão do Trabalho. Será feito, vereador. Relatório circunstanciado da Comissão de Trabalho. Aos 25 dias do mês de março de 2025, esteve reunido no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Gaurama a Comissão de Trabalho, nomeada pelo Prefeito Municipal de Gaurama através da Portaria número 191/2025, para verificar se houve cumprimento integral do contrato, decorrente do processo de dispensa de pequeno valor número 49/2024 pela empresa Hora Requerente, Faritel. Pela comissão, foi solicitada à empresa requerente o projeto de implantação das câmeras e suas respectivas localizações, bem como a presença de um representante legal da empresa para acompanhar a vistoria em loco. Pela empresa requerente, foi entregue a esta comissão o projeto de implantação de cercamento eletrônico em vias públicas e a designação de representante legal, o Sr. Cristiano Faria. Realizada a vistoria pelos membros da comissão, juntamente com o representante legal da empresa, verificou-se que o projeto de implementação de videomonitoramento foi concluído na íntegra, de acordo com o projeto apresentado pela empresa. Assim sendo, segue junto com o relatório toda a documentação pertinente e necessária para comprovar que os serviços decorrentes do processo de dispensa de pequeno valor, número 49/2024, foram integralmente executados pela requerente. Obrigado. Coloco em discussão o projeto 014. Com a palavra, vereador Celino. Senhor presidente, senhores vereadores, como citado no projeto, esse projeto de lei ele teve origem a partir do requerimento feito pela empresa Faritel. Essa empresa Faritel é a responsável pela instalação das câmeras de vigilância, o denominado cercamento eletrônico do nosso município, de que teria executado um serviço ao município ainda em abril de 2024 e que esse valor não teria sido pago até o momento.
Esse valor então seria referente à instalação de 4 câmeras de vigilância que teriam sido instaladas e de fato foram, como mostra a inspeção realizada pela Prefeitura Municipal e pelo representante da empresa, na entrada do bairro Linda Morada e no final da Maximiliano Azul, ali na esquina do cemitério do bairro Esperança, lá embaixo. Então foram instaladas 4 câmeras de vigilância e além de 2 postes e equipamentos para gravação de imagem, cabos e tudo o que for necessário para a instalação. Verificando os arquivos que foram apresentados, inclusive eles estão anexos ao projeto que está sendo discutido hoje, quanto que no dia 15 de abril de 2024 houve a abertura de uma licitação de número 69 para 2024 e na modalidade de dispensa de pequeno valor sob o número 49 de 2024, publicado extrato de dispensa no jornal Bom Dia, no dia 17 de abril. E essa dispensa foi homologada no dia 18 de abril. A compra foi autorizada pela ordem de compra número 1299 de 2024 e empenhada através do empenho 2402 de 2024. Consta que ela deveria ter sido paga em 30 dias, o que não ocorreu. Então, ressalta-se que essa dívida ela é devida pelo município à empresa. Até quero ressaltar que eu havia comentado na sessão anterior aqui, a administração pública tem o interesse de ampliar o número de câmaras de vigilância em nosso município com essa mesma empresa, colocando algumas câmeras daquelas de leitura de placa para agilizar e melhorar o atendimento do serviço, né? A partir do momento que um veículo envolvido em ocorrência de crime, alguma situação semelhante, a partir do momento que ele passa nessa câmara de vigilância aí, é acionado um alarme e aí é mais fácil fazer o cercamento. E além disso, só para citar da outra reunião aí, o município tem a intenção de fazer um contrato com essa empresa para manutenção periódica desses equipamentos. Hoje, se ela dá pane, você tem que chamar a empresa para fazer e você paga pelo serviço prestado. A partir do momento que tiver o contrato em vigor, ela vai monitorar pela central deles lá as câmeras que não estão funcionando. Aí, se necessário, deslocarão ao município, inclusive com aquele caminhão com o cesto para atingir a câmera na altura do poste lá, vai estar incluído nesse processo. Então, até o momento não foram apresentados nenhuma razão para que esse empenho não tivesse sido pago. Então, o entendimento da municipalidade ela é favorável ao pagamento dos valores devidos e requeridos pela empresa. Por isso, senhor presidente, de acordo com o parecer contábil aí que o município fez aí, eu peço a aprovação desse projeto na noite de hoje aí, dispensando as formalidades da casa. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador André. Boa noite, senhor presidente, secretária Jéssica, colegas vereadores, pessoal que está aí na plateia hoje nos assistindo, tanto pelas redes sociais. Só para colocar um pouco sobre esse projeto que esteve a par no passado até, realmente ele foi feito em abril, ali, como citou o vereador Cilito, até o pessoal tirou a nota, só que os equipamentos não haviam sido instalados. Então, o prefeito anterior disse, não, nós vamos pagar a partir do que os equipamentos estejam instalados e funcionando. Então, ele passou esse tempo aí, depois chegou o final do ano, até a contabilidade aí, quando foi feita uma caminhada nova, parece que tiveram que ter uma nota nova, tirou em cima do passo, até a Bíblia que trabalha no setor de contabilidade, ele não aceitou a nota pagar na época, então por isso que ele ficou. Não que ficou, não é uma dívida, na verdade, ela ficou por quê? Quando foi feito, eles já fizeram o empenho, já fizeram a nota, que iam cobrar e não tinham instalado ainda o equipamento. Então, até vejo que não teria como ser pago, vai ter aquele pessoal que recebeu uma parte de várias obras que foram feitas, se abandonaram, depois com o pessoal, então é complicado. Então, eu sou favorável sim a esse projeto que seja votado hoje, na noite de hoje. Com a palavra, vereador João Vitor. Senhor presidente, senhores vereadores, secretária Jéssica, comunidade, eu
Durante essa semana passada estive buscando, através de um requerimento em razão da minha profissão, acesso às imagens do sistema de monitoramento para que seja instruída a defesa do interessado, e fui informado por uma pessoa que participa do sistema de vídeo monitoramento que essas câmeras necessitam de manutenção periódica, né, para que a qualidade da imagem seja adequada, para mostrar tudo o que ela deve se mostrar. Então, a instalação desse cercamento eletrônico, ele não é com o intuito de cuidar da vida dos outros, ele é para a segurança da comunidade. Inclusive, já tive um cliente que foi absolvido no tribunal do júri, porque o fato foi integralmente filmado pelo sistema de vídeo monitoramento. Então, ainda que seja matéria orçamentária, que talvez fosse necessário para ser da PUB, eu vejo que se trata de um projeto que necessita andamento nessa casa e, com certeza, a dívida existente não decorreu, como disse o vereador André, de uma má vontade do gestor anterior, até porque conversei com ele me explicou a situação, de um problema havido com a empresa, não foi possível concluir o pagamento na gestão passada, dinheiro todo mundo sabe que tinha para pagar. Então, acompanhando a proposição do colega vereador Celito e vereador André, pela aprovação desse projeto na noite de hoje, para que esse sistema continue fazendo diferença na nossa sociedade. Obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar? Com a palavra, o vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos dão nossas presenças hoje na galeria, uma saudação especial a todos aqueles que nos veem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu pedi que fosse lido o relatório circunstanciado, porque não mesmo pela comissão consta que foi concluído na íntegra o projeto de vídeo monitoramento e de acordo com o projeto apresentado pela empresa. Parece-me que essa comissão não verificou a qualidade da execução do serviço, até porque você sabe que as imagens não são das melhores. E ainda, senhor presidente, no envio pelo presente projeto de lei, não sei por que o Poder Executivo, no encaminhamento dessa carta, da nota fiscal 16791, não mandou a nota 1 de 3. Observe a documentação que é a 2 de 3 e a 3 de 3. Estranho. E ainda, senhor presidente, quando o colega que me antecedeu, o vereador Celito, coloca quando contrataram a referida empresa para a implantação do vídeo de monitoramento no nosso município, parece-me que é necessário que se faça um processo licitatório para contratar empresas que executam o presente serviço, a menos que o valor a ser cobrado por essa prestação de serviço esteja dentro do que determina a lei quanto à dispensa da licitação. Mas eu diria, temerário seria recontratar alguém que prestou um serviço que, menos de um ano, apresentou sérios problemas, que hoje não é possível,
através das imagens, detectar nitidamente o que realmente está acontecendo. Mas, né, quero crer que o Poder Executivo vai ter o máximo cuidado, porque gato escaldado com água quente tem medo de água fria. Porém, cabe a ele, seu prefeito, executar a contratação ou licitar, se necessário, e aquele que for contemplado, que se exija dele a qualidade do serviço. O serviço que está sendo, que foi oferecido, foi instalado, não está dando o resultado que se esperava para a nossa comunidade. Ouça o vereador Lopes. Obrigado, vereador Paulo. Só para fazer algumas conclusões e tirar algumas dúvidas que o ilustre citou, as câmaras, por devido tempo que já estão instaladas, tem algumas que já estão até ultrapassadas, que é aquelas que giram e dá problema no, se não me engano, é o rotor que irá ser substituído no futuro próximo aí, que é a intenção do executivo fazer com 2 câmaras que não fique mais girando. E quanto à imagem, que não está nítida também, é uma preocupação do executivo, e já conversando com a empresa, como falou o colega Celito, que irá ser criado um convênio para limpar, que própria poeira, umidade, pó que se junta junto às lentes delas acaba prejudicando essa imagem de nitidez, vereador. Seria isso, obrigado. Agradeço a parte do vereador Nobre e concluo dizendo que acho estranho que em tão pouco tempo tenha dado tantos problemas. Porque todo mundo tem câmera em suas residências e me parece que ela tem uma durabilidade muito maior do que em menos de 1 ano. Né? Então, que você tenha o respectivo cuidado, que se exija equipamento de boa qualidade e que também a manutenção tenha que ser frequente para que realmente elas possam ser bem aproveitadas. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador queira se manifestar? Com a palavra, vereador Jair. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, plateia que nos acompanha, pessoal que nos acompanha na rede social, eu venho aqui para acompanhar a proposição do vereador Celito, mas no final do ano eu estava perguntando para o pessoal sobre as câmaras. Sei que não temos assunto, e alguém me falou que a câmara lá do Bairro Esperança não estava funcionando. Então, isso demonstra uma fragilidade dessas câmaras. Visto que é de segurança, então se tem que ter coisa de qualidade. Então, a empresa, se a empresa quer ter um trabalho ligado ao município, tem que ter qualidade. Parece que há poucos dias atrás eu vi essa empresa dando alguma manutenção nessas câmeras. É sinal que também não estava funcionando bem. Então, por essa razão, o executivo paga, é o dinheiro da população, é o dinheiro dos músicos. Então, as câmeras têm que ter qualidade e, como falou o vereador João Vitor, se elas têm uma imagem de qualidade, elas serão usadas até em questão de defesa. Eu acho que isso não é para vigiar todos os vereadores, vigiar de tudo, mas é para trazer segurança para o nosso município. Então, se o senhor permite contribuir um pouco em relação ao que o vereador Laura falou. Na verdade, eu estive no mês que passou agora como prefeito municipal visitando a sala de monitoramento do 13 BPM. Inclusive, a maioria dessas câmeras aqui, elas são conectadas lá.
é possível visualizar, mas estou lá também. E na oportunidade, o técnico dessa Faridel que fez a explanação para nós lá, ele explicou, como o Maninho havia falado agora há pouco, que a tendência daqui para frente é se eliminar aquelas câmeras giratórias de 360 graus, porque elas giram aleatoriamente, e aquilo são engrenagens e umas fitas, umas coreiazinhas plásticas, e com o tempo elas vão ressecando e dando problema, quebra a engrenagem, ou resseca, e por isso que elas muitas vezes não atendem a funcionalidade dela. E é outro problema dessas câmeras de 360 graus, como eu disse, elas giram aleatoriamente. Se num determinado momento ela está focada para lá, o que acontece nas costas dela não está sendo monitorado. Então a tendência, como eu falei agora nos próximos anos, o vereador Maninho também citou, é colocar duas câmeras fixas de 180 graus. Então elas vão ser colocadas, uma de costa para outra aí, ela vai pegar permanentemente 180 graus nessa direção e a outra 180 graus na outra direção, que vai perfazer os 360 graus. Então essa não vai ter mais aquele problema dela estar girando e não pegar uma determinada ocorrência, um determinado fato. Ou uma ou a outra vai pegar, porque elas vão ficar fixas e se aquela não pega, essa vai pegar. Tá? Só para contribuir. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, todo mundo concorda que tem que ser de qualidade. Qual é a necessidade? Você vai precisar de uma imagem, você vai ter que ter uma coisa de qualidade, senão vai estar gastando dinheiro à toa do seu dinheiro fora. Então, eu venho aqui para, juntamente com a proposição do vereador, pedir para que seja votado o projeto nessa noite e que seja olhado com carinho e selado, porque, vamos dizer assim, é uma segurança para o nosso município. É uma segurança, e eu acredito que traz mais uma segurança para todos nós. Só que daqui a pouco você passa ali, a câmera não está funcionando, aí você se sente seguro, e daqui a pouco nada está acontecendo. Então, eu peço a votação também do projeto dessa vez. Obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar? A proposição do vereador Silito, seguida pelos demais vereadores, coloca em votação o projeto de lei 014. Quem está a favor permanece como está, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto de lei 015 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, encaminha-se o presente projeto de lei do Executivo número 15 de 2025, de 9 de abril de 2025, que altera os padrões de vencimentos de cargos de provimento de comissão ou funções gratificadas e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo obter autorização legislativa para alterar para CC2, FG2, os padrões de vencimentos dos cargos de provimento em comissão ou função gratificada de encarregado do setor de transportes da Secretaria de Saúde, encarregado dos programas socioeducativos, encarregado do serviço de limpeza e supervisor administrativo, todos constantes no artigo 19 e no anexo 2 da Lei Municipal número 3.375/2013. Atualmente, tais cargos de provimento em comissão ou função gratificada nos termos da Lei Municipal número 3.375/2013 possuem o padrão vencimental de CC1 FG1, pretendendo-se obter autorização legislativa para alterar esse padrão vencimental de CC1 FG1 para CC2 FG2, como dito anteriormente. Com efeito, destaca-se que a alteração do valor do padrão dos cargos ocorre em razão da necessidade do poder público manter a prestação dos serviços com eficiência e qualidade. É de conhecimento geral que profissionais mais qualificados são frequentemente procurados pelo setor privado, que em diversas ocasiões oferece condições mais vantajosas do que aquelas encontradas no serviço público. Vale destacar ainda que o servidor ocupante de cargo em comissão não possui estabilidade, assim como ocorre na iniciativa privada. A natureza da função gratificada é transitória. No entanto, os trabalhadores da iniciativa privada contam com o fundo de garantia do tempo de serviço, o que representa um benefício adicional e um fator de atração para estes profissionais.
Diante deste cenário, a readequação dos padrões de vencimento visa tornar os cargos de provimento em comissão ou função gratificada mais atrativos, permitindo a captação e a permanência de servidores mais capacitados e comprometidos com a excelência no serviço público. A medida busca, portanto, equilibrar a competitividade entre os setores públicos e privado e assegurar a continuidade dos serviços prestados à sociedade com um elevado padrão de qualidade. Cuida-se ainda que os novos vencimentos terão vigência somente a partir da data de publicação da respectiva legislação municipal, decorrente da aprovação do presente projeto de lei. Assim é que submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa Municipal o presente projeto de lei, com inclusos documentos que contemplam o assunto de interesse público local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal de 1988. Sem mais para o momento, e desde já agradecendo pela atenção dispensada, aproveitamos a oportunidade para renovar votos e consideração e apreço. Atenciosamente, Eliezer Wagner Zanata, Prefeito Municipal. Altera os padrões de vencimentos de cargos de provimento em comissão ou funções gratificadas e dá outras providências. Em discussão ao projeto 015. Com a palavra, vereador Glauber. Senhor presidente, colegas vereadores, projeto 015, hora de discussão, trata-se simplesmente de extinguir o CC1 ou o FG1. O CC seria no caso do servidor contratado com cargo comissionado, e o FG, que é a função gratificante para o funcionário que já é de carreira, que é concursado. Então, como citado já no projeto, o CC seria 2.513,29, iria passar para 3.217, aí o FG seria de 804,25, iria passar para 1.005,31. Aos ilustres que tiveram cadeiras ao mandato passado, tivemos dois projetos semelhantes a este. Um projeto foi no ano de 2017 e o outro projeto foi no ano de 2019. O projeto vem acompanhado com o seu impacto financeiro, todo ele bem explicado, bem elaborado. Somos sabedores que se trata de matéria orçamentária, mas quanto à sua legalidade, o projeto está com certeza na sua norma legal. E se for de acordo de todos os ilustres colegas, peço pela aprovação do projeto na noite de hoje, dispensando as formalidades da casa. Permite uma parte? Com certeza, Talvez a Excelência tenha se equivocado na sua fala, quando o senhor falou do projeto, falou em extinção. A mim me parece que é uma alteração. Isso, mas se extingue o 1, agora ficaria só o 2, né, vereador? Altera-se. Mas não terá mais, não terá mais o 1, né? No quadro existe, no quadro de cargo de função, Sim, mas porém, eles não são extintos. irá passar para o CC2, porque iria se extinguir o valor, né? Alteraria o valor. Alteração. Isso aí. Não é extinção. Muito obrigado. Certo. Então seria isso, senhor presidente, nobres colegas, se todos estiverem de acordo pela votação e aprovação do mesmo. Continua em discussão o projeto 015. Senhor presidente, se não me permite, primeiro, por tratar-se de matéria orçamentária, eu me posiciono no sentido de que o projeto fique em discussão preliminar até a próxima sessão, para uma melhor análise
de deliberação, o encaminhamento a cumprir ou não na próxima sessão. Muito obrigado. O projeto 015 indica em discussão preliminar. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto de lei 016 de 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, encaminha-se o presente projeto de lei do Executivo número 16/2025, de 9 de abril de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores em caráter emergencial e temporário por excepcional interesse público e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo contratar servidores em caráter emergencial e temporário por excepcional interesse público. As contratações emergenciais e temporárias são as de agente comunitário de saúde, motorista, operador de máquinas, professor de educação física, zelador de escola, todos com atribuições, carga horárias e vencimentos já previstos em lei. Estas contratações se fazem necessárias para atender a demanda da municipalidade em seus setores respectivos, para atender a uma demanda surgida, ainda não vencida, pontual, transitória e para evitar a descontinuidade dos serviços públicos. Como já é de conhecimento desses nobres edis, o arcabouço de leis municipais estabeleceu a vigência dessas contratações emergenciais e temporárias até dia 31 de dezembro de 2024, que face a edição da Lei Municipal número 3.997 de 2024. Foi prorrogada, conclusida e derradeiramente por mais 6 meses, ou seja, até junho de 2025. De modo que torna-se necessário desejar o envio do presente projeto de lei para obter-se autorização legislativa para efetuar-se novamente contratações emergenciais e temporárias de agente comunitário de saúde, motorista, operador de máquinas, professor de educação física e zelador de escola, através de novos processos seletivos simplificados, para que a partir do mês de julho de 2025 a população não fique sem a prestação dos respectivos serviços públicos tão necessários e imprescindíveis. Salienta-se que não significa que a administração pública municipal vá prover toda a quantidade de contratações, e sim o estritamente necessário. De se frisar uma vez mais que a premente necessidade das contratações é conhecida desses nobres vereadores e contempla o interesse público local, de modo que as contratações não poderão sofrer solução de continuidade a partir do mês de julho de 2025, sob pena de inviabilizar e prejudicar a prestação dos correlatos serviços necessários e indispensáveis a toda a população, o que deverá ser evitado. Assim é que submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa Municipal o presente projeto de lei, com inclusos documentos que contemplam o assunto de interesse público local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal de 1988. Sem mais para o momento, desde já agradecendo pela atenção dispensada, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Eliezer Wagner Zanata, Prefeito Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores em caráter emergencial e temporário por excepcional interesse público e da outras providências. Em discussão, projeto 016. Com a palavra, vereador Cláudio. Senhor presidente, colegas vereadores, quero pegar um gancho dentro desse projeto 016, até para título de informações dos ilustres colegas e da população gauranense a respeito do projeto que nós votamos se não me engano foi na sessão passada, acho que era o 05 também, que dava ordem de contratação, que a partir de mais tardar na quarta-feira já estará sendo abertas as inscrições, para aqueles cargos que nós aprovamos, pois, como o vereador Paulo citou na sessão passada, já foi contratada a empresa para fazer a seleção. Então vai ser uma empresa que irá fazer essa seleção dos funcionários. E agora,
me atenho a esse projeto 016 de 2025, aonde os colegas que tiveram assento nesta casa também no ano que se passou, sabem do projeto que veio em dezembro, que renovou 74, se não me falha a memória, 74 contratos que terão a sua vigência até o final do mês de julho. Como conversamos já com o presidente, o vereador Jairo, para colocar este projeto já com tempo hábil para discussão, para que nós não tenhamos nenhum impacto após o encerramento deste contrato que está em vigor, já veio antecipadamente para esta casa para análise de todos os nobres colegas. Então, como diz o projeto, serão até 2 agentes comunitários de saúde, até 12 motoristas, até 6 operadores de máquinas, um professor de educação física, até 22 professores e um zelador de escola. Vejam bem que novamente irá se formar, após aprovado este projeto, após feito a seleção, chamado os que a administração irá ocupar, porque até o próprio projeto diz até não que seja contratado todos esses profissionais, e teremos também aí uma banca, como já teve nos contratos anteriores, uma banca de espera. Volto a frisar, em dezembro eram 74 funcionários. Há poucos dias já aprovamos alguns desses cargos, por isso que veio a diminuir aí este número de funcionários a ser contratados. Então, se for de livre e que o pessoal, os nossos colegas acham que possa ser votado espontaneamente nesta noite este projeto, dispensando todas as formalidades da casa, peço pela aprovação. Ou caso contrário, temos tempo hábil aí para nós contratar ainda, aprovar, e teremos que pensar também no tempo de inscrição, no tempo da empresa fazer a seleção e as contratação. Por isso que esse projeto veio bem antecipadamente. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Continua a discussão do projeto 016. O senhor permite aqui, senhor prefeito? Sim, eu fiz um requerimento solicitando uma cópia da folha de pagamento relatório circunstanciado analítico, né? E até o momento não recebi. Isso me dificulta a análise do presente projeto, mas claro que o requerimento que eu fiz ainda existe o tempo do seu prefeito fazer o devido encaminhamento. Então a minha proposição é para que o projeto fique em discussão para a próxima sessão. Muito obrigado. Pronto, projeto de lei. Com a palavra, vereador Jair. Eu acredito que na próxima sessão, por ser projeto assim que versa de questão orçamentária, e que de repente tem essa de lei, né, vereador Paulo, pessoal, e que na próxima sessão nós podemos trazer para a votação, lá, né, se haver entendimento, tranquilo, sem que estou como relator da CUP aqui, sem baixar para a CUP, para que a gente possa. Né? Depende da informação Sim. recebida, de verificar realmente a real necessidade, né? Tudo o que está aqui, eu não tenho problema nenhum na próxima sessão da gente discutir e votar. Tá certo, sei, presidente. Obrigado. Então, o projeto de lei 016 fica em discussão preliminar. Peço para a secretária
realizar a leitura do projeto de lei 017 de 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, encaminha-se o presente projeto de lei do Executivo número 17 de 2025, de 9 de abril de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a Associação Coral Alegria em Dorami e a conceder auxílio financeiro mensal e outras providências. O presente projeto de lei do Executivo tem por objetivo obter autorização legislativa para firmar termo de colaboração com a Associação Coral Alegria em Dorami e para lhe conceder auxílio financeiro mensal. O termo de colaboração que se pretende firmar observará as disposições legais da Lei Federal nº 13.019/2014, visando contribuir com a referida entidade para que esta consiga executar ações de caráter educativo, cultural, informativo e de assistência social, consistentes na realização de aulas, oficinas e apresentações do coral, dentro e fora do território do município, se constituindo em ações de relevante interesse público. Para tanto, o município participará com o repasse de um auxílio financeiro mensal no valor de R$1.000, valor este que será reajustado anualmente pelo índice do IPCA. O tema é bastante conhecido desses nobres edis e também da comunidade local, assim como seu relevante interesse público, sendo desnecessário tecer maiores delongas. A lei municipal que decorrerá de eventual aprovação do presente projeto de lei irá revogar a Lei Municipal nº 3.902 de 2022, de 25 de outubro de 2022, atualmente vigente, como consta no artigo 5º deste projeto. Assim é que submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa Municipal o presente projeto de lei, com inclusos documentos que contêm o assunto de interesse público local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal de 1988. Sem mais, para o momento, desejar agradecendo pela atenção dispensada, aproveitamos a oportunidade para renovar votos e consideração e apreço. Atenciosamente, Eliezer Wagner Zanata, Prefeito Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a Associação Coral Alegria em Dorami e a conceder auxílio financeiro mensal e da outras providências. Em discussão, o projeto 017. Com a palavra é o vereador André. Boa noite a todos novamente. Até fiz questão de falar sobre esse projeto, porque esse projeto, desde o primeiro ano de mandato, antes quando eu me elegi vereador, tinha a minha segunda avó, Irma Terezinha Fontana, vinha todas as tardes lá, fazer sua lanchinha da tarde, e foi uma cobrança que ela me fez. André, a partir de janeiro, que você olhe para o nosso coralzinho. Essas palavras nunca mais saíram da minha mente, sempre fui. A partir de então, sempre fui cobrando, conversando com o prefeito, com o vice-prefeito, a gente foi conversando. Estava assistindo no final de ano e até segurando o ano, né? Temos que ver esse negócio do coral. Tinha muitos boatos nas ruas naquela época. Até eu fui cobrar no gabinete, fui com o prefeito e a gente foi até o escritório, até o presidente, Lia Fontana, onde lá, naquele dia, a gente firmou compromisso com o coral do Dorami. A partir daquele momento eles começaram a ganhar esse valor. Então, quero parabenizar o executivo, o prefeito Eliezer, por ter aumentado o valor, que eu praticamente, um projeto que eu fiz parte, acompanhei, uma das minhas cobranças que eu tive em 2022. Então, quero parabenizar e peço que o projeto seja votado na noite de hoje. Continue a discussão, projeto 017. Com a palavra é a vereadora Cláudio. Senhor presidente, colegas vereadores, faço das palavras do ilustre vereador André, que me antecipou as minhas palavras. Só quero aqui complementar, diante ao termo de colaboração aí, e que para o município temos várias entidades que todos os anos apontam nesta casa projetos para reajuste do auxílio. A partir deste projeto que estamos discutindo, sendo votado, automaticamente todos os anos
eles terão um reajuste do IPCA. É uma correção que irá ser usada tanto para esse auxílio como demais outras entidades que apontará, que já apontaram, muitos ainda virão para esta casa, que também serão corrigidos automaticamente pelo índice e que irá, com certeza, já automaticamente autorizar o Executivo Municipal a corrigir os valores. E antes de encerrar, não podia também de agradecer a presença de algumas mulheres, membros do coral, que já parabenizaram pela sua bela apresentação que tiveram no sábado retrasado no município de Viadutos, aonde estive acompanhando. Então, também seguindo a proposição do vereador André, peço pela aprovação do mesmo, dispensando todas as formalidades da casa. Se eu me permite. Sim, com certeza. A questão de indexar o IPCA como correção para esses repasses me parece bastante temerário. Até porque todos nós sabemos que esse ano deu 4,51, não estou enganado. Aplicando-se o IPCA nesses repasses, o ano que vem o município poderá disponibilizar tão somente 1.040 com 10, porque o 1.050, que no máximo o IPCA vai dar 5%. Parece uma política bastante temerária, porque vai chegar um momento que é público e notório que se sabe que os índices oficiais que são apresentados são manipulados. Quer dizer, esse ano, R$1.000. O ano que vem, 1.050. O que vai representar 1.050 no ano que vem? É complicado, né? Então, é uma política que eu entendo temerária, porque vai fazer com que os recursos que cheguem a essas instituições vão ficando cada vez menores, né? Porém, né, é a política que o governo adota, e eu não posso fazer outra coisa a não ser seguir a proposição dos que já se manifestaram e votar favoravelmente em aprovação do projeto da noite de hoje. Muito obrigado. Vereador, até entendo a sua colocação aí quanto ao índice, que tem anos que pouco reajusta, outros anos dependemos da nossa política federal, né? Como o vereador mesmo disse, é bastante manipulado a nossa política lá, principalmente a nossa política federal, mas eu acredito que o prefeito quer se tranquilizar com esse índice para não gerar parte de problemas já estar por sendo resolvido. Com certeza a administração pública jamais vai deixar esses valores ficarem há anos, caso for os índices muito baixos, a defasar. O prefeito municipal tem sim nessa função, caso aconteça isso, de apontar novamente um outro projeto, alterando, como já alteramos índice de reajuste, que o índice na época aumentou muito e aí foi mudado para outro índice para não sofrer muito impacto financeiro, vereador. Tá? Mas agradeço a sua parte e peço a aprovação, a votação do mesmo, dispensando as formalidades da casa. Continua em discussão do projeto 017. Com a palavra, vereador Jair. Senhor presidente, senhores vereadores, secretária Jéssica, pessoal que nos está acompanhando na rede social, eu venho aqui praticamente para concordar com a proposição do vereador André e dizer assim que, olhando assim, você olha assim, eu não sei quantos componentes que tem no coral, mas R$1.000 é uma coisa que você olha assim, poxa vida,
às vezes se gasta para trazer uma banda no município que custa 15, 30 mil, que vem de fora, que leva de fora, que vai para outro lugar. E eu vejo assim que não só o coral aqui da nossa cidade, mas outros segmentos aqui da nossa cidade, aqui, como falou o vereador Cláudio aqui, que também tem os evangélicos, tem um grupo aí que está se levantando agora, né? E que eu acredito que se o poder público tem que investir na gente da terra, né? Então o coral, assim, as suas músicas, o bem-estar que eles fazem para as pessoas, quem ali acompanha. Então a gente vê que tem muitos programas dentro do município que tirou as pessoas da inércia, por exemplo, a terceira idade, que tem o seu grupo, e que faz com que essas pessoas tenham uma motivação de vida. Então, você dar um apoio para a cultura, isso aqui não é uma despesa, isso aqui é um investimento em pessoas que estão ali dando o seu talento, e quantos outros talentos que tem no nosso município também. Então, eu vejo assim que nem a preocupação do vereador Paulo, a questão dele, né? Poxa vida, o ano que vem, se aumentar, vai ser, eu acredito que o executivo vai ser sensível a essa situação. Ouço o seu vereador. Obrigado, vereador Jair. A música é a expressão da cultura popular, né? E cultura popular é educação. Então, nada mais justo que nós reconhecer essas pessoas que se dedicam, fazendo um bem para a comunidade, bem para elas mesmas, né? Através da música, nós temos o coral municipal de canto, que não recebe diretamente, mas tem o seu maestro com os vencimentos pagos pelo poder público. Então, nada mais justo que nós reconhecermos por eficiência do coral do Arrenim, para que seja entregue esse auxílio mensal, que o senhor falou, R$1.000, né? Um valor extremamente insignificante diante do orçamento municipal, mas de fundamental relevância para que eles continuem desempenhando esse papel na cultura e na educação popular. Obrigado, vereador. Obrigado. Eu acredito que é assim, começando às vezes de pouco, vai se abrindo um espaço. Então, eu venho aqui para colaborar com a proposição do vereador vereador André, que seja aprovado nessa noite, dispensando as formalidades do nosso regimento. Eu digo assim, ouvir um coral traz saúde para a alma, né? A música traz saúde para a alma, e eu acho que, assim, nem eles, de repente, têm a noção de quanto tempo eles fazem para as pessoas quando eles vão cantar, quando eles vão apresentar. Então, mas isso fica, acredito que esse legado vai ficar eternamente aqui no nosso município. Eu lembro uma vez o Poder Legislativo até patrocinou um CD cantado hino aqui no nosso município aqui, então eu venho para acompanhar a utilização do vereador André. Com a palavra, vereador Celito. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade quero usar esse espaço, até não iria fazer, porque a grande parte do que eu ia falar, o vereador Maria já se manifestou, mas quero me aliar à proposição do vereador André e dizer que é desnecessário falarmos aqui da importância que essas entidades e associações culturais têm no nosso município, difundindo tanto no nosso município quanto fora dele a nossa cultura. Como vocês sabem aí, se não me falha a memória, a Melissa é a atual presidente do coral, e eu estou na tesouraria dos bombeiros voluntários, sabendo que muitas vezes, no final do mês ainda contando os minguados recursos que a entidade tem para poder tocar para frente. Graças a Deus, há uns anos atrás, nós tivemos a satisfação e fomos contemplados por 2 veículos pela Receita Federal, que nos proporcionou ter um dinheirinho em caixa hoje para poder atender as nossas demandas. Só em relação a esse projeto de discussão hoje, esse reajuste eu também acredito que hoje, no momento, ele é insignificante fazer do IPCA. Como disse o colega Paulo aí, ele vai, se continuar essa tendência, o deveria vai aumentar R$50. Mas nada impede que no próximo ano esse projeto, essa lei seja revogada e mandado outro projeto com um reajuste maior dentro das possibilidades do nosso município.
como está acontecendo hoje. O termo de colaboração que está vigente hoje entre a municipalidade e o coral, ele é do ano de 2022 e não houve reajuste nenhum de lá até hoje. Se não me falha a memória, é isso, né, Nereice? Inclusive, na última sessão, eu estive exemplificando dos equipamentos dos bombeiros voluntários, que também são extremamente caros. Eu citei o exemplo do desencarcerador, que é um equipamento novo, como esse que nós temos hoje, que compramos usado e pagamos R$31.500. O equipamento similar a esse novo são R$230 mil. Então, nós também temos R$1.000 por mês da municipalidade, no bombeiros voluntário, desde o ano de 2017, sem nenhum reajuste. Então, com o valor que tem, se nós tivéssemos que comprar um desencarcerador novo, nós precisaríamos de 20 anos da verba da prefeitura para conseguir comprar. Então, queria mais uma vez me aliar ao projeto e solicitar a aprovação nessa noite. Meu muito obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar? Com a proposição do vereador André, seguida pelos demais vereadores, coloco em votação o projeto do 017. Quem está a favor do permanecer como está, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora para o grande expediente. Com a palavra, vereador Tobias. Com a palavra, vereador Cassiano. Aprovado. Com a palavra, vereador Silito. Senhor presidente, senhores vereadores, quero ser breve nesse grande expediente de hoje aí. Em primeiro lugar, quero me manifestar que acabamos de fechar aí 100 dias de governo da nova administração aí. O chefe do executivo já esteve nas redes sociais, na rádio, divulgando algumas das realizações desses 100 dias do governo. E eu acredito que uma das mais importantes que aconteceram nesse início de ano aí, inclusive muitas delas contou com a participação desta casa e na aprovação dos projetos que vieram para cá. O principal deles, na minha percepção, foi a ampliação das vagas da creche municipal. Como temos sem conhecimento, havia uma fila de espera de aproximadamente 30 crianças, né? E a partir de uma remodelação, de uma reforma que foi feita na sede da creche lá em cima, praticamente foram zeradas essas filas de espera. Um outro projeto muito importante também, aprovado por essa casa aí, acredito que todos aí já tenham conhecimento, em relação ao pagamento das despesas dos pacientes que porventura vão a Porto Alegre para fazer algum exame ou alguma consulta médica, que a municipalidade vai pagar até 2 hospedagens para o paciente. Também falar da realização de alguns eventos aí que foram realizados com sucesso, sem entrar no mérito, carnaval, o Dia da Mulher, a retomada da conservação das estradas, que hoje em dia ainda em testes, mas já se mostrou muito eficaz, é a substituição da brita pelo pedrisco. Quem já teve a oportunidade de andar pelas estradas do interior, onde já foi colocado o pedrisco, aí nota muita diferença nas estradas. A conclusão do calçamento de São Roque, tivemos a conclusão da segunda etapa daquele problema crônico que nós tínhamos do alagamento lá na praça, próximo ao ginásio de esportes aí, que em função do colapso de alguns tubos aí, entupiu a tubulação e, como todos os senhores sabem, quando dá uma chuva mais prolongada, alagava a RS, tendo que desviar muitas vezes o trânsito pela rua João Vendrusco lá em cima. Quando tinha algum caminhão grande, não tinha nem como manobrar eles lá. Outro muito importante, acredito eu, dessa nova administração, foi a realocação da Secretaria da Agricultura, onde hoje, acredito eu, ela está num local digno para atender os nossos agricultores. Também tivemos na última semana aí a reforma
e climatização da Academia de Saúde, lá no bairro Vila Verde. Foi também assinado um convênio com o Hospital de Viadutos para a realização de alguns exames e algumas especialidades que eram realizadas no município de Aratiba. Esses exames eles vão ficar num valor mais em conta, e outra situação melhor é o deslocamento, que é muito mais próximo do nosso município. Eu quero também falar do que agora no dia 3 de abril que passou, como representante dos bombeiros voluntários, tivemos uma reunião juntamente com o prefeito municipal, o secretário da saúde, com o senhor André Martinoves, que é o idealizador do projeto Novo Rumo, que é o projeto de georreferenciamento das propriedades rurais, que já está em fase de análise e discussão. Já foi feita uma primeira. E só para levar o conhecimento dos senhores vereadores, que provavelmente futuramente já vai ser colocado em funcionamento esse projeto. Hoje esse projeto ele tem um custo aproximado no nosso município de R$ 12.200 para a implantação do sistema. Ele é um projeto que ele não vai ter mensalidades, então você paga esses R$ 12.200 e você vai ter acesso a ele permanentemente e as atualizações que se for necessárias. Um outro custo desse projeto aí vai ser em relação às placas de sinalização, porque cada propriedade rural ela vai ser cadastrada, ela vai ser localizada via GPS com latitude, longitude, via satélite, então vai ter o custo da placa. Segundo informações do idealizador do projeto, essas placas, no primeiro momento, elas tinham um custo estimado de R$ 85, custaram em torno de R$ 85 cada placa. Segundo ele, ela já sofreu uma redução no preço em função de que o projeto já está em andamento, a empresa que realiza ela já tem a forma das coisas, e existe a possibilidade também, que vários municípios fizeram, dos bancos. Por exemplo, teve municípios aí que Sicredi, Cressol e o Cicobi patrocinaram uma parte dessas placas aí, a grande maioria, e ficou um valor irrisório para cada proprietário rural em torno de R$ 20 para o pagamento. Para se ter uma ideia, hoje, citando Viadutos como exemplo, Viadutos tem aproximadamente 650 propriedades rurais cadastradas. Então, não eu acredito que vai girar em torno disso, um pouco mais, os municípios são mais ou menos equivalentes, né? Então, seria isso que eu queria para essa noite, senhor presidente. Desejar a todos uma boa noite, uma ótima semana e uma ótima Páscoa que se aproxima aí no próximo final de semana a todos. Muito obrigado. Com a palavra, vereador André. Boa noite, senhor presidente, novamente, secretário Jéssica, colegas vereadores. Quero estender meu cumprimento ao ex-vereador Paza. Também hoje, o privilégio de estar aqui hoje o senhor Anistor Vicente Fontana, vereador mais votado da história aí, 539 votos, né, senhor? O vereador mais votado aí, hoje presidente da plateia. Quero fazer saudar especialmente o senhor. Queria falar também sobre o projeto do georreferenciamento. Até uma época que o vereador Paz também citou aqui sobre isso na época, a gente conversou com o prefeito, na época não viu algo que não tinha, espero que dê certo, uma coisa que também defendo, parabenizo aí o executivo pelo projeto. Queria também desejar uma feliz Páscoa a todos, com muita saúde e felicidade. E a minha colocação dessa noite seria essa. Com a palavra, vereador João Vitor. Senhor presidente, senhores vereadores, também cumprimento o vereador da legislatura passada, Paz, e o vereador dessa casa mais votado da história, como disse o vereador André, o senhor Nestor Fontana, lá em 1972, até hoje ninguém bateu a marca do senhor no recorde de votos. Cumprimento também a comunidade que ainda nos acompanha. Na semana passada, na sexta-feira,
acompanhado do ilustre presidente dessa casa, estive na empresa Bela Pedra, né, conversando com o empresário Rosito Vendrusco, que nos convidou para uma conversa a respeito de assuntos de interesse daquela grande empresa que presta serviços na sua área e que traz retornos de grande monta ao município através dos impostos recolhidos, fomos bem recebidos, tivemos uma conversa positiva com os demais também que estavam lá acompanhando o empresário Rosito. Também ontem, pela manhã, participei do podcast Gente do Fundamento, apresentado pelo Flávio Tudini, transmitido pela Rádio Arama. Faço aqui o agradecimento mais uma vez ao Flávio pela oportunidade, desejar sucesso a esse projeto inovador que ele tem no município de Gauã. Durante a sessão, o vereador Glauber disse que essa semana, quarta-feira, se não estou enganado, serão abertas as inscrições para o processo seletivo, né? Foi contratada uma empresa para a realização e acredito que, assim como fizemos eu, o vereador Jairo, o vereador Delcio, acompanhamos o sorteio das demais contratações também em relação a esse processo seletivo. Não sei se será feito sorteio, será aplicado na prova, mas também estaremos acompanhando e fiscalizando para que tudo aconteça de forma regular, que sejam aprovados os merecedores da investidura nos cargos. Durante esse período em que não tivemos as sessões, eu recebi contatos de estudantes que se deslocam aos educandários da região, no sentido de que ainda não havia sido pago o auxílio transporte. E fui pesquisar e buscar informar a respeito disso, que nós havíamos aprovado ainda, se não estou enganado, na primeira sessão do mês de fevereiro. E ainda, posteriormente, fui informado que o pagamento ocorreu dia 10 de abril, iniciaria dia 10 de abril, mas que nem todos os estudantes receberiam naquele dia, e o pagamento seria feito ao longo do mês, durante os dias úteis dos meses seguintes, do mês de abril, e já fui informado que algumas pessoas receberam, inclusive receberam de maneira retroativa, mas inclusive foi uma manifestação de uma estudante no sentido de dizer a Câmara aprovou o projeto com rapidez, né? Imagina se vocês tivessem segurado o tumulto que ia dar, mas certamente alguma situação aconteceu para que ele não tenha sido pago a tempo e agora pago no dia 10 de abril, não sei se todos já receberam, mas já foi uma parcela paga aos estudantes que necessitam desse valor para se deslocarem aos seus educandários respectivos para a aula. Então, seriam essas as considerações, senhor presidente, desejando à comunidade, novamente, aos vereadores da casa, secretária, a todos os familiares, os amigos, uma feliz e santa Páscoa, que Deus nos abençoe. Obrigado. Com a palavra, o vereador Glauber. Senhor presidente, colegas vereadores, novamente a população que nos acompanha, já pegando um gancho na fala do vereador que me antecedeu, o vereador João Vitor, na conversa que tivemos na sexta-feira com o chefe do Poder Executivo, o prefeito municipal, deixou bem colocado para o presidente, o vereador Jairo, que estava para que esta casa assim formasse uma comissão para acompanhar essa seleção, sendo que poderão acompanhar as provas escritas. Na parte de veículos, de máquinas, é impossível que isso aconteça. Também na questão do repasse do transporte escolar, eu sei que muitos alunos ainda, fiquei sabendo que não tinham entregue ainda toda a documentação que cabe fazer esse cadastro para que a municipalidade possa fazer e efetuar o pagamento.
mas com certeza, se não foi selecionado todo, ele dentro de poucos dias com certeza será. E também não posso deixar de falar, vereador Celito, que me antecedeu, sobre os 100 dias da administração do prefeito Eliezer e do vice Gilmar. Posso dizer que foram dias desafiadores, seus primeiros 2 meses, porque houve uma mudança enorme de pessoas, de funções, de cargos. Como todos nós somos sabedores, hoje a municipalidade tem poucos funcionários concursados, que se você tem um funcionário concursado, ele consegue dar um segmento. Mas estamos aí caminhando aí para o 4º mês, vejo uma grande força de vontade nas pessoas que foram colocadas pelo governo municipal, secretários, CCs, e também quero aqui tranquilizar a população, a vocês colegas, que a cada dia, a cada conversa que eu tenho mais com o nosso prefeito municipal, Eliezer, eu tenho certeza que o nosso município está em ótimas mãos. Com um gestor de muita competência, já posso dizer, dentro desses 4 meses, a competência e a garra que ele tem pela economia. A prova está aí nessa obra que foi incluída ali no ginásio de esportes, que o projeto anterior e o que foi gasto agora não atingirá 30% dos valores. Então, a preocupação da gestão, da economia e dos investimentos para a Gaulama, com certeza a Gaulama, nos próximos meses, nos próximos anos, terá muito investimento e vem muita notícia boa para a nossa população. Já vamos debatendo, conversando com os colegas, com os secretários. A intenção é de fazer muitas obras e muitos convênios que beneficiem cada vez mais a nossa população. Exemplo, esse convênio com o Hospital de Viadutos também, que irá desafogar outros hospitais da região, e sem contar também aí na facilidade do tráfego, 8 quilômetros só. Então, senhor presidente, colegas vereadores, quero agradecer pelos projetos que foram a votação, os que foram aprovados, e que os que ficarem em discussão, que sejam analisados. Irei novamente cobrar do pedido que o vereador Paulo fez, que o prazo seria até o dia 24, se não me falha a memória, mas como nós vamos ter uma sessão antes, aí também irei pedir para agilizar. Seriam essas minhas colocações desta noite. Desejar a todos uma boa Páscoa, uma boa noite e uma ótima semana a todos. Boa noite. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente falar do vereador Celito aqui nessa tribuna, como ouvi também na manhã de ontem a manifestação do senhor prefeito municipal a respeito da prestação de contas ou a fim de levar conhecimento à população o que foi executado nos primeiros 100 dias de governo. A impressão que me dá é que houve uma continuidade no serviço, porque evidentemente todos nós sabemos
que problemas irão acontecer no decorrer dos 4 anos do atual prefeito e daqueles que por aí à frente virão. E é dever do administrador tratar de resolver todas as questões relacionadas ao bom desenvolvimento do município. Mas uma questão especial que o vereador Celito colocou aqui, uma inovação, a questão do tal do pedrisco. Eu transito diariamente por estrada de chão do nosso município, aonde aquela via pública recebeu esse tipo de investimento. Não vi muita melhoria na trafegabilidade, porque realmente o que compacta na estrada não é esse pozinho, e sim aqueles mais de 200 caminhões de pedra brita que estavam depositados na pedreira do seu Fagundes, lá na linha Francisquini, é que resolveu e muito as dificuldades que haviam de trafegabilidade. Mas não dá 100% e jamais alguém vai chegar no 100%. E eu acho que emocionada pelo suposto êxito do momento, hoje, na sexta-feira, no Jornal do Comércio, existe um edital de licitação para aquisição de mais uma quantidade do pedrisco. Então, me parece prematuro que se continue a gastar de forma desenfreada o dinheiro público, porque nós não chegamos nem no inverno. E o pedrisco já está tudo valendo. E a estrada continua a mesma coisa. O que segura é abrir. Calma, gente. Calma, que o tempo dirá. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu seguindo uma recomendação do senhor prefeito municipal, quando no primeiro pedido de informação que encaminhei a ele a respeito do recebimento da folha de pagamento, a qual recebi uma resposta evasiva, tive que refazer o requerimento e não recebi até o momento, porque me impossibilitou até de discutir o PL, o projeto de lei 016, da noite de hoje. E essa recomendação, nobre vereador João Luiz, era no sentido de que eu procurasse, no portal da transparência, as remunerações de funcionário por funcionário. Mas, como o meu tempo no momento é um tanto exaurido, eu solicitei auxílio, amigos, e pasmem. A Aurélio tem uma professora, e eu, por questão de ética, não vou dar um nome, que percebeu, no mês de março, a quantia de R$ 11.040,42, sendo que o salário normal de R$ 7.487,32 e uma diferença de salário de R$ 3.353,10, né, que dá o valor de 11.040. Porém, essa professora exerce um cargo em comissão, consequentemente terá ela que ficar à disposição do município 24 horas por dia,
Mas a mesma é funcionário do município de Itapejá e recebeu dos cofres públicos do município de Itapejá um valor líquido de R$ 2.710 por 22 centavos. Funcionária, sendo cargo em comissão, deve estar à disposição do município 24 horas por dia. E como que ao mesmo tempo ela exerce a função de professor municipal no município de Itapejá? Explicação? Não sei a quem compete. Porém, foi uma sugestão do seu prefeito. Eu talvez nem fosse falar disso. Mas está aqui. Explicação que eu gostaria de ter. Ainda, senhor presidente, eu quero, encerrando meu breve pronunciamento aqui, eu gostaria de desejar a todos uma feliz e santa Páscoa e que todos nós tenhamos bastante paz e saúde. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Jair. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha nesse horário aqui nessa noite, Gilberto Fontana, empresário aqui de programa, dona Melisse, empresária também aqui do programa, seu Anderson Fontana, né, que quando eu cheguei aqui há 34 anos atrás, vou fazer 35 anos que eu estou programa, eu ia seguidamente comprar no seu comércio, onde tinha o seu comércio ali, eu e sua esposa, sua família, e já me comentaram a história de ser o vereador mais votado aqui, de Gaurama, quando Gaurama também seja algo que esse programa. Então, que Deus possa continuar me dando força e saúde sempre, para que a história da família possa cada dia ser encontrada. Os empresários que estão aqui nessa noite, o pessoal da imprensa também, nossa cumprimentação com aquilo que vocês representam no nosso município. Eu quero dizer que, desde que começou a sessão da Câmara, nós votamos aí 15 projetos. São 17 projetos do Executivo que veio, não contamos projetos do Legislativo. Então, temos 15 projetos aprovados e 2 que hoje vai para a discussão preliminar na próxima sessão. Então, essa casa tem sido ágil e rápida naquilo que é o seu trabalho de fazer. O que é o dever dessa casa? Nós viemos aqui para, com todo cuidado, uma análise dos projetos. Eu, como relator que fui indicado para a casa, sempre tendo cuidado para relatar aquilo que é correto, justo e constitucional. Não aquilo que é político, mas aquilo que é justo e constitucional. Então, essa casa tem feito de tudo para ajudar o executivo naquilo que ele precisa fazer. O papel do executivo é fazer o seu trabalho. Porque é o papel do prefeito, é o papel do executivo exercer o seu trabalho. Cuidar da estrada, cuidar da segurança, cuidar da escola. Esse é o papel do executivo. Né? Ele entrou para isso. Então, ele não precisa vender nada. Ele não precisa estar na esquina vender alguma coisa para arrecadar dinheiro. O dinheiro entra. O empresário tem que estar lá todo dia trabalhando, batalhando. Né? Então, os recursos do município devem ser, com certeza, bem aplicados de maneira correta, de maneira justa. E então, nós queremos parabenizar também aqui por 100 dias do governo. Né? E essa casa tem procurado fazer a sua parte na votação dos projetos, procurando ser ágil, como eu já falei, naquilo que é necessário. Com certeza, os outros 2 projetos que estão para a discussão preliminar, com certeza essa casa ela é sensível a tudo isso que vem acontecendo no nosso município. Então, essa casa, quando precisar elogiar, quando precisar tecer algum comentário, tecer alguma crítica, essa casa vai fazer. Vai fazer.
mas nós não estamos nada mais fazendo que o nosso trabalho, que é a nossa obrigação. Nós não estamos fazendo favor para ninguém, nós estamos fazendo aquilo que é o nosso dever de fazer. Ninguém deve obrigação para nós, porque nós estamos aqui porque as pessoas nos colocaram aqui. E tudo aquilo que o executivo faz, o executivo não deve, ninguém deve favor ao executivo. Ninguém deve favor ao secretário, porque ele está fazendo aquilo que ele foi colocado para fazer, para cuidar daquilo que ele tem que cuidar. Esse é o papel de cada um de nós. E se cada um de nós fizer a nossa parte, com certeza teremos um município, né, melhor, um município mais tranquilo, porque essa é a intenção de todos nós, que o nosso município venha a crescer cada dia mais e mais. Né? Questão política, as coisas passadas, que alguém faz melhor que alguém é melhor que isso, que alguém fez mais isso, alguém vai fazer mais aquilo, né? Eu acho que não, cada um tem que fazer a sua parte, né? Eu fazendo a minha parte, eu fazendo a sua parte, para melhorar, sem aquela questão de tentar prejudicar esse ou aquele, né? Mas por essa razão, nós nessa casa temos procurado ser conscientes dentro do nosso trabalho, dentro da nossa meta, dentro do nosso poder de execução dos projetos aqui. Então, essa casa tem demonstrado assim, por exemplo, temos um projeto na comissão de parecer. Tá? Tudo isso. Então, a casa está com seus projetos em dia, tranquilo, e o executivo, né, não pode dizer que está travado, que está parado. Não, nós estamos fazendo a nossa parte. Então, eu quero agradecer aos vereadores também para a aprovação da minha. O meu ofício de agradecimento aí, ou parabenizando o seu Vladimir Jordano, porque ele que está fazendo, ele que é um incentivador para reunir o pessoal aí do encontro da gloriosa classe 59. Eu estive participando lá, e como é bom você encontrar os amigos, gente. Como é bom. Vereador Jair, obrigado por mais uma vez conceder a parte. O senhor falou dos 15 projetos que foram aprovados, né? É bom que se diga que a comunidade saiba, que fica registrada na sessão, que essa casa aprovou todos os projetos enviados pelo seu prefeito. Todos, inclusive, todos eles foram aprovados à unanimidade de votos. Então, nós não estamos aqui, como já disse em outras vezes, para fazer birra para o prefeito. Nós estamos aqui para contribuir com isso. Se há alguma divergência de opinião, ela se restringe às opiniões. Mas se o projeto é bom para o município, a Câmara aprova, como está acontecendo nessa legislatura. Obrigado, vereador Jair. Obrigado, vereador. Continuando, então, parabenizando o seu Vladimir Jordano, porque ele é um incentivador desse pessoal se encontrar. E como é importante você ver as conversas das pessoas, né, as lembranças do passado. Voltando à questão dos projetos, dizer assim, nós estamos aqui para ajudar o executivo naquilo que for necessário, naquilo que é importante, naquilo que é correto, naquilo que é justo, e jamais essa casa vai ser negação. Nós somos novos aqui, que pensamos de maneira diferente, mas que trabalhamos de maneira justa, correta, e que trabalhamos no mesmo sentido, que o nosso município possa crescer, possa melhorar cada dia mais e mais, que a nossa população possa se sentir feliz, possa se sentir segura, possa se sentir bem atendido pelo executivo, pelo legislativo, independentemente se é do A ou do B, porque aqui dentro dessa casa não tem situação nem posição, aqui tem pessoas que representam a nossa população, que nos colocaram aqui, né, para legislar em favor da nossa população. Um feliz Páscoa para todos, né? Um ótimo final de semana, um bom feriado, e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Não havendo mais nada para o momento, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão ordinária.